Nós passaremos agora a palestra que seria a palestra de abertura da 13ª jornada. Convidamos para que venha ao palco o excelentíssimo senhor Dalmo de Abreu Dalari. Doutor Dalmo, bacharel livre docente e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, 1957-1963. Professor titular aposentado da Faculdade de Direito da USP, 1974. Ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, professor visitante da Universidade de Paris, membro emérito da Associação dos Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado do Paraná. É atualmente coordenador da Cátedra Unesco-USP de Educação para os Direitos Humanos. Para a sua palestra, doutor Dalmo de Abreu Dalari. Bom, meus caros participantes deste encontro, eu quero, antes de mais nada, dizer da minha imensa alegria por estar aqui fazendo aquilo que eu costumo chamar uma reflexão em voz alta sobre questões básicas do direito. Eu agradeço aos organizadores pelo privilégio do convite que me fizeram. Infelizmente, por problema de atraso no avião, eu acabei chegando um pouco mais tarde, não pude falar na hora programada, mas eu acho que isto não traz prejuízo. A minha reflexão é sobre questões básicas do direito e da Constituição e, evidentemente, como nós estamos hoje, em muitas partes do Brasil, comemorando os 20 anos da Constituição de 88, é oportuno que se faça aqui uma reflexão sobre a Constituição. O que foi que a Constituição trouxe de novo ao Brasil? Será que trouxe realmente alguma coisa nova? E especialmente para nós da área jurídica. O que é que significa a Constituição de 88? Eu vou depois descer a pormenores, mas quero desde logo dizer a vocês que tive uma participação muito intensa, muito ativa, naquilo que se poderia dizer a luta para que houvesse a Constituição. Quer dizer, enfrentando a ditadura militar, pregando uma Constituinte e já propondo diretrizes, ideias, princípios para a Constituição. Especialmente os mais jovens não viveram este ambiente, e é bom que saibam que a Constituição de 88 foi produto de uma conquista. Ela não caiu do céu, não foi oferecida, houve muita luta. Luta e sofrimento, sim, sem dúvida alguma. Houve exílios, houve prisões, houve tortura, houve mortes, para que nós chegássemos à Constituição de 88. Daqui a pouco eu vou descer a pormenores sobre como se conquistou esta Constituição e alguns pormenores também sobre características da Constituição de 88. Mas eu quero fazer também, e começo por aqui, uma reflexão sobre a própria questão da ideia de direito. E muitos de vocês já são operadores, profissionais do direito, mas grande número dos presentes são estudantes de direito, e é muito importante que se saiba e se perceba que no mundo está se colocando uma nova concepção de direito. Quer dizer, nós estamos ainda trabalhando com uma concepção que foi firmada há quase 200 anos. Ela ainda prevalece, mas está começando a ser superada. Superada por uma nova ideia de direito que começa a aparecer, que se coloca, e também depois de muita luta, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando se criou a ONU, e foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, para nós percebermos o que há de novo,
é importante que nós saibamos o que era a ideia de direito tradicional, antiga, e que em grande parte ainda prevalece entre nós. E eu me coloco, então, nos séculos XVII e XVIII, é já o final da Idade Média, mas é uma situação em que há uma divisão na sociedade entre os nobres e os não nobres. Quer dizer, quem governava? Quem governava eram governantes absolutos, era a cúpula da nobreza, eram reis hereditários, e que governavam com poder absoluto, o que quer dizer sem nenhuma limitação. Nenhuma limitação legal, nenhuma limitação de espécie alguma, a não ser eventual limitação pelo confronto de forças. Mas eram governos absolutos, não limitados pelo direito. E o rei, com poderes absolutos, convivendo com a nobreza. E aqui, então, eu vou ressaltar 2 pontos que são básicos. O primeiro deles é o aparecimento, nos séculos XVII e XVIII, de uma série de pensadores notáveis, hoje chamados de humanistas, que denunciavam as violências, que denunciavam as discriminações, marginalizações, e defendiam a ideia de uma nova sociedade. Defendiam a ideia de uma nova sociedade, afirmando que os seres humanos tinham direitos que nasciam com eles, eram direitos naturais. Na verdade, a ideia de direito natural já tinha sido proposta no fim da Idade Média por Santo Tomás de Aquino, que era um pensador católico. E Santo Tomás de Aquino dizia que os homens têm direitos naturais porque são direitos dados por Deus. Entretanto, no momento em que Santo Tomás produziu a sua obra, quanto ainda alguns séculos depois, a Igreja Católica aparecia como uma das grandes forças políticas do mundo ocidental. E exercia essa potência, esse poder político associado aos exploradores da miséria, da fraqueza de grande parte da humanidade. Então, por esta razão, surge também uma oposição às colocações da Igreja Católica. Não, entretanto, oposição à ideia do direito natural. E é esta a grande inovação que vai aparecer nos séculos XVII e XVIII. Notáveis pensadores, filósofos políticos, assim como Locke na Inglaterra, Grotius na Holanda, depois Montesquieu, Rousseau no lado francês, afirmando a existência de direitos naturais, mas a partir da razão, dizendo, eu raciocino, eu vejo como são as coisas, como as pessoas nascem, e posso afirmar que o ser humano nasce com certos direitos fundamentais. E houve mesmo um grande pensador, Hugo Grotius, pensador holandês, que escreveu isso. O homem teria direitos naturais, ainda que Deus não existisse. Então, os direitos são naturais porque nascem com a pessoa humana, fazem parte da sua natureza. E destacam, sobretudo, o direito à liberdade como um direito fundamental. Os seres humanos nascem com liberdade. É um direito natural da pessoa humana. Entretanto, isto era negado, prevalecia a discriminação, os nobres com todos os seus privilégios, o rei com o poder absoluto. Entretanto, aqui vai acontecer o segundo ponto, segundo fenômeno político, social e econômico extremamente importante, que produziu efeitos muito sérios na vida do direito e produz efeitos ainda hoje. O que foi este fenômeno? Quando se chega ao final da Idade Média, então já século XV, século XVI, muita coisa nova vai acontecer e uma delas foi a conquista dos mares, a abertura de rotas comerciais e, com isto, o crescimento de uma nova classe social, a classe dos comerciantes. Mas, ao mesmo tempo, também a nobreza ia se desgastando, a nobreza ia se enfraquecendo e os nobres começaram, entre outras coisas, a vender terras. E, deste modo, vai se formar
uma categoria social de grandes proprietários que não tinham títulos de nobreza. Então, os comerciantes, depois os grandes proprietários que não eram nobres e, a par deles, e trabalhando com eles, os financistas, os banqueiros. Então, esta tríade passa a ter uma influência enorme na vida da sociedade. E é exatamente esta tríade, os grandes proprietários, os comerciantes, os banqueiros, é que vai constituir aquilo que mais tarde será chamado de burguesia. Quer dizer, a burguesia surge, forma-se, vai crescendo e vai se opor aos privilégios da nobreza e se opor também ao poder absoluto. Por que opor-se ao poder absoluto? Porque se usava o absolutismo, evidentemente de maneira arbitrária, para, sobretudo, impor tributos, cobrar impostos exagerados e interferir, de alguma forma, nas atividades comerciais, no uso da riqueza, nas atividades financeiras. Assim, por exemplo, é um exemplo que nos fala muito de perto, fácil de perceber. Portugal agia como poder absoluto sobre o Brasil. Uma das imposições, as riquezas brasileiras, aquilo que saísse do Brasil para o comércio internacional, só podia ser feito através de Portugal. Portugal impunha uma tributação pesada, impunha uma série de restrições, usando de seu poder absoluto, e, naturalmente, isto prejudicava a burguesia. A mesma coisa aconteceu em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, no começo, as colônias, depois é que eles se libertam, tornam-se independentes. Mas os que foram colonizar a América do Norte eram pessoas que não tinham título de nobreza, não eram nobres, não tinham tradições de família, e foram também plantar, explorar a terra e iniciar também uma atividade comercial. E sofriam o peso do poder absoluto inglês. Então, havia esta situação, o absolutismo, os privilégios, e esta burguesia que foi crescendo, foi se organizando e que fez a sua revolução. Este é um dado fundamental. Através das revoluções burguesas é que vai surgir uma nova concepção de direito. Primeira revolução burguesa acontece na Inglaterra. No fim do século XVII, na Inglaterra, os burgueses conseguem conquistar a supremacia no parlamento. Parlamento que tinha nascido com a Magna Carta, que era, na maioria, composto por nobres, mas que admitiu um pequeno número de comerciantes e de burgueses. Fim do século XVII, os burgueses superam os nobres, os burgueses expulsam o rei e admitem a permanência de um rei, mas o governo não mais será exercido pelo rei. Será exercido pelo parlamento, mas, na verdade, pela casa do parlamento, dominada pela burguesia, que é a chamada Câmara dos Comuns. E se estabelece isto, que os burgueses vão eleger representantes para fazerem a legislação. É um passo extremamente importante. O direito será aquilo que os representantes dos burgueses estabelecerem que é direito. E um dado que é curioso, é interessante, que para nós da área jurídica fala muito, é que os primeiros representantes eleitos para o parlamento eram advogados. O burguês, em grande parte, era analfabeto. O burguês não tinha experiência de fazer leis, de fazer regras, de fazer regulamentos, e não queria perder tempo ficando no parlamento, discutindo legislação, porque isso tirava o tempo que ele deveria dedicar aos seus negócios. Então, ele mandou seu advogado representá-lo no parlamento. Nasce, assim, a democracia representativa. Isto foi em 1688, 1689 na Inglaterra. E os primeiros representantes foram os advogados dos burgueses.
Em seguida, vem, no século XVIII, a independência das colônias inglesas da América, se rebelaram, proclamaram a sua independência e também inovaram extraordinariamente em termos de direitos. A inovação mais importante que acontece neste momento, na Revolução Burguesa da América do Norte, foi a criação da Constituição Escrita. A primeira Constituição escrita do mundo foi a dos Estados Unidos da América, de 1787. E quem é que estava no parlamento, quem é que estava no que funcionou como Assembleia Legislativa? Eles já não tinham nobres, os Estados Unidos nunca tiveram nobres. Vocês nunca ouviram falar de um barão, de um conde, um visconde norte-americano. Isso porque o Estado americano nasceu de uma revolução burguesa. Então, os burgueses que foram para o parlamento, e entre eles havia também inúmeros advogados, embora houvesse também não advogados. Mas fizeram a sua revolução contra o poder absoluto da Inglaterra. E, mais uma vez, afirmando a liberdade como um direito natural da pessoa humana. No caso dos Estados Unidos, não houve a grande preocupação com a igualdade, porque não havia nobreza. Então, os burgueses assumiram, desde logo, o comando da sociedade, mas afirmando, então, a liberdade como um dos direitos naturais da pessoa humana. Em seguida, vem a Revolução Francesa, Constituição Americana, de 1787, 2 anos depois da Revolução Francesa. Embora os americanos tenham se baseado muito nos pensadores franceses, com a Revolução Francesa, o que é que se quer, qual é o objetivo? A Revolução Francesa foi feita basicamente contra o absolutismo. Contra o absolutismo, afirmando a liberdade. Todos os seres humanos são livres, a liberdade é um direito natural da pessoa humana. Então, é intolerável a existência de um poder absoluto. E também lá havia o problema da interferência nos negócios, do excesso de tributação, da interferência no patrimônio e mais a questão dos privilégios da nobreza. Então, os franceses colocaram 2 objetivos na sua Revolução Burguesa. Um deles é a afirmação da liberdade como um direito natural. O segundo deles, a afirmação da igualdade. No tocante à igualdade, logo no começo, quando se instalou a Assembleia Francesa, de 1789, aprovaram uma lei extinguindo os privilégios da nobreza. Então, não se falou mais em igualdade. E restou a questão da liberdade. Entretanto, as aspirações eram liberdade e igualdade, que houvesse liberdade, que houvesse igualdade. Em relação a esses pontos, eu quero chamar a atenção de vocês para um pormenor, que não é, na verdade, um pormenor, é uma questão fundamental que já mostra uma distância muito grande entre aquilo que se afirma, aquilo que se propõe teoricamente e aquilo que, na verdade, se faz. No caso dos Estados Unidos da América, uma revolução, uma independência, uma constituição, feitos em nome da liberdade. Feitos em nome da liberdade. Entretanto, muitos, grande número, muitos, na verdade, dos que fizeram a Constituição, que disseram que estavam fazendo a Constituição para a garantia da liberdade, eram senhores de escravos. E pior do que isso, continuaram senhores de escravos. A escravidão durou ainda 80 anos nos Estados Unidos, depois de feita a Constituição. E na França, a mesma coisa. Proclamada a ascensão da burguesia e falando também na liberdade como um direito natural, havia escravidão e continuou a escravidão na França ainda por mais 40, quase 50 anos. A par disso, um outro aspecto que mostra que a ideia de liberdade não foi levada tão a sério, a marginalização das mulheres. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a Constituição é de 1787. A mulher só pôde votar
em eleições presidenciais em 1920. 1920, ela não teve direitos políticos, ela ficou marginalizada. Onde é que está a igualdade? E na França, a mesma coisa, e também com um dado que para nós da área jurídica diz muito. Quando foi que a mulher pôde ser juíza na França? A Revolução Francesa de 1789. 1789. A mulher só pôde ser juíza na França em 1946. Já século XX, 1946. Isto já é revelador. E então vamos dar um passo a mais para ver como é que isto tudo vai influir sobre a ideia de direito. Montesquieu havia escrito que o governo de leis é melhor do que o governo de homens. E diz ele, porque a lei é igual para todos e os homens discriminam. Então, por isso, é melhor o governo de leis. Entretanto, na própria obra em que fala isso, que é a obra máxima do Espírito das Leis, diz Montesquieu que lei é a relação necessária que deriva da natureza das coisas. Ele está falando da lei natural. Nasce da natureza das coisas, inclusive da natureza humana. Então, esta é a lei que deve governar a convivência, governar a sociedade humana. E o que foi que se fez na França? Se fez esta afirmação na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que ninguém poderá ser obrigado a fazer alguma coisa, ou proibido de fazer alguma coisa, a não ser com base na lei. Esta é uma fórmula clássica que está ainda hoje nas nossas constituições. Ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser com base na lei. É a lei quem vai governar. É a lei quem vai dizer o que é direito e o que não é direito. Não existe direito fora da lei. Entretanto, diz a mesma Constituição, foi a primeira Constituição francesa, de 1791, diz isto: quem faz a lei são os delegados dos cidadãos ativos. Já começa por aí, quem faz a lei. Então, não é mais a lei natural, não tem nada a ver com aquela lei de Montesquieu. Eles continuam dizendo, quem vai governar a sociedade é a lei. Mas dirão, quem faz a lei são os delegados dos cidadãos ativos. Cidadãos ativos. Esta é uma expressão que existiu no antigo direito romano, mas que foi ressuscitada com um sentido muito especial para aquele momento. Durante a fase mais violenta da Revolução Francesa, inclusive barricadas, luta de rua, invasão da Bastilha, extinção dos títulos de nobreza, as pessoas se tratavam por cidadão e cidadã. Aliás, as mulheres tiveram uma participação muito ativa e eram cidadãs. Entretanto, já o nome da Declaração de Direitos francesa dizia alguma coisa. A declaração se chama Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E houve protestos, inclusive algumas mulheres que eram líderes protestaram, elas estavam presentes também na Assembleia Francesa, e uma delas propôs, inclusive, uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, ao lado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pois bem, a autora desta proposta foi considerada uma revolucionária perigosa, foi condenada à morte e foi guilhotinada por este atrevimento de querer uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Então, nós estamos começando a perceber que aquela afirmação do governo da lei, em nome da liberdade, em nome da igualdade, era uma simulação, escondia outros objetivos. E, de fato, isto vai acontecer. A declaração dizia também que o Estado, onde não houver garantia dos direitos, não houver separação de poderes, não há Constituição. Constituição era um reflexo da criação dos Estados Unidos da América, e a França vai fazer a sua primeira Constituição em 1791. E a Constituição vai dizer quem é cidadão ativo. Diz, ninguém será obrigado ou proibido a não ser com base na lei. Quem faz a lei são os delegados dos cidadãos ativos.
E quem é cidadão ativo? Está escrito na Constituição. Primeira condição era ser francês do sexo masculino. É a exclusão das mulheres dos direitos políticos. Segunda condição era não ser empregado de ninguém. Quem fosse empregado, afirmou-se então na Assembleia, não teria independência. Não tendo independência econômica, não tem independência política. Então, não pode ser cidadão ativo. Então, tem que ser francês do sexo masculino, não pode ser empregado de ninguém e tem que pagar uma taxa alta para o exercício dos direitos políticos. Quem é que preenchia esses 3 requisitos? Francês do sexo masculino, não empregado de ninguém e podendo pagar uma taxa alta, era o burguês. Então, na verdade, embora mais tarde Karl Marx tenha falado na burguesia e condenado a burguesia não foi uma invenção de Karl Marx. Karl Marx apenas denunciou esses privilégios da burguesia. A burguesia foi um fato da história. E a burguesia assumiu o poder político e assumiu o poder legislativo no momento em que se disse que o direito era a lei era o direito. A lei é todo o direito, não existe direito fora da lei. E a França vai fazer a lei em 1804, quando faz o Código Civil. Código Civil que é o mesmo até hoje, sofreu algumas alterações, mas é o mesmo até hoje. E aí eu pergunto, onde é que fica a Constituição? Quer dizer, a Constituição passa para plano secundário. Primeira razão, ela não tinha sido feita por delegados de cidadãos ativos. Em segundo lugar, ela tinha sido feita, tanto na concepção dos Estados Unidos, quanto na concepção da França, ela tinha sido feita para estabelecer limites para o poder político. Organizar um governo com poderes limitados. E por esta razão se disse que a Constituição era um documento político e não jurídico. O documento jurídico, o Código Civil, o Código de 1804. E estudando a história da França, a história dos direitos franceses, nós vamos encontrar inúmeras passagens em que os professores de direito dizem eu não sou professor de direito, eu sou professor do código, que o direito é o código é todo o direito. E uma consequência prática é que se vai desenvolver uma teoria jurídica que é exclusivamente civilista. Não existiu teoria constitucional a não ser no século XX. A teoria jurídica foi toda a teoria civilista. E todas as relações entre os indivíduos, relações patrimoniais, relações de família, eram tratadas no Código Civil. A Constituição era apenas para a organização do poder político. E, a partir daí, então, o direito é o Código, o direito é o direito civil. É a legislação civil. E isto vai percorrer todo o século XIX. E vejam, escravidão, marginalização das mulheres, os empregados sem direitos políticos. E ninguém cuida disso, o direito não cuida disso, porque o direito era a lei. A lei regulava as relações entre os indivíduos. E se afirma aí uma primeira característica fundamental desse direito-lei, é o individualismo. Quer dizer, as associações foram, inclusive, proibidas na França, porque eram associações de trabalhadores consideradas perigosas. Então, foram proibidas por lei. Então, era o individualismo egoísta, o mais absoluto. Além disso tudo, um formalismo estrito. Isso é que foi chamada de positivismo. A lei é o ato posto pelo legislativo. Isso é que é o direito, é o positivismo jurídico. Individualista, formalista e, além disso tudo, patrimonialista. O primeiro valor não é a pessoa humana, é o patrimônio. Quer dizer, lendo a Declaração Francesa dos Direitos, de 1789, nós vamos encontrar logo no começo, artigo 2º, a afirmação da propriedade como um direito natural.
E para reforçar isto, se acrescentou um último artigo, é o 16º artigo, outra vez dizendo que a propriedade é um direito natural. Então, individualismo, formalismo, patrimonialismo, isto vai ser a marca do direito que se afirma, então, e que vai se espalhar por quase todo o mundo, vai ser o padrão jurídico, e foi o padrão jurídico para o Brasil. O Brasil foi fortemente influenciado pela França e na criação do seu direito, no desenvolvimento do seu direito, seguiu o modelo francês. E isto teve e tem consequências extremamente graves, porque a Constituição ficou para plano secundário e se fez uma afirmação de direitos sem nenhuma preocupação com o poder de exercer direitos. Então, todos são livres. Afirma-se a liberdade de todos são livres. Assim, por exemplo, todos são livres para escolher o que vão comer, todos são livres para escolher onde vão morar. Todos são livres, mas não há nenhuma interferência do Estado, de quem quer que seja, para corrigir desníveis sociais, para que os miseráveis, os pobres, também possam exercer direitos. E isto vai atravessar todo o século XIX e chega, inclusive, quase a um quarto, pelo menos, do século XX. Será que isto já foi totalmente superado? Não foi. E eu chamo a atenção de vocês, nós estamos entre pessoas da área jurídica, chamo a atenção para um pormenor que é muito revelador. Durante quanto tempo os estudantes de direito estudam a Constituição? 6 meses, na melhor das hipóteses. Durante quanto tempo estudam o Código Civil? Durante 4 anos. E, no entanto, os professores de direito dizem que a Constituição é a lei mais importante do país. Então, deveria ser aquela merecedora de mais atenção. Por que razão se estuda o Código durante 4 anos e 6 meses? É porque se continua ainda em relação a isto, a tradição, a concepção tradicional de direito que vem da Revolução Francesa. E, desta maneira, então, se atravessou o século XIX, sem nenhuma correção das tremendas injustiças sociais, porque o que importava era o legalismo. Aplicava-se a lei, e a lei, o Código Civil, não tratava disso, não criava nenhuma possibilidade, nenhuma obrigação de correção dos desníveis sociais, das marginalizações e das discriminações. Houve inúmeras tentativas de movimentos sociais, foi assim que surgiram os movimentos socialistas do século XIX, foi assim que surgiu na própria França um movimento chamado de cristianismo social, e foi assim que no fim do século XIX, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, e aqui vem uma inovação extremamente importante para nós da área jurídica. O Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, que é de 1891, vai falar em direitos sociais. 2 coisas importantes. Ele fala em direitos sociais que vem ao lado dos direitos individuais. Até então só se falava em direitos individuais, e ele vai falar em direitos sociais. E ele defende também a formação de associações. Formação de associações que era proibida por uma lei francesa. Mas aí se chega ao século XX, inúmeros acontecimentos decorrentes dos desníveis, das injustiças sociais, que são tentativas para estabelecer uma sociedade justa. E assim, vem uma tentativa de revolução socialista em 1906, na Rússia, que não foi bem sucedida, mas depois vem a Primeira Guerra Mundial. Vem a Primeira Guerra Mundial, em grande parte, uma decorrência dos desníveis sociais, e se reconheceu, e depois se proclamou, uma decorrência das profundas injustiças sociais. Quando ou está terminando a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra terminou em 1914 a 1918. Em 1917, ocorreu a Revolução Socialista Russa. 1917. E daí é que se vai criar a União Soviética. E daí a pouco cria-se a Sociedade das Nações. Foi uma tentativa, ela é uma predecessora da ONU,
uma tentativa de trabalharem juntos pela paz mundial. De trabalharem juntos pela paz mundial, eliminando os fatores que impediam as sociedades humanas de viverem em paz. E, daí a pouco, 1922, a criação da Organização Internacional do Trabalho, reconhecendo o trabalhador como pessoa humana, reconhecendo direitos ao trabalhador, querendo que ele tivesse, inclusive, acesso ao poder político. Mas as resistências foram muito fortes, não se conseguiu avançar, e vem a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, começa uma fase nova na história da humanidade. É essa que nós estamos vivendo agora, que define uma nova concepção de direito, de organização social e afirma a necessidade da justiça social. O artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, a declaração, sabe, de 1948, o artigo 1º diz isso: todos os seres humanos, não deixa margem para nenhuma espécie de discriminação, todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Todos os seres humanos nascem. Então, não é um direito dado pelo Estado, pela sociedade, pelo parlamento, pelo governo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. E esse vai ser o parâmetro para as novas constituições, para novas concepções, inclusive novas concepções de direito. Quer dizer, já não é mais o direito-lei, já não é mais aquele direito formal feito por privilegiados. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade, e se recomeça a organização das sociedades humanas. E é nesse momento que se vai recuperar a ideia de Constituição. Quer dizer, aquela ideia que havia surgido no século XVIII, em que a Constituição deveria ser a norma fundamental superior, deveria ser, sim, um obstáculo ao absolutismo, uma garantia de liberdade, mas nos quadros da ONU se vai discutir a necessidade de que a Constituição seja também um instrumento de correção das injustiças sociais, entre outras coisas, assegurando a efetividade dos direitos para todos. Todos nascem com os direitos, mas quantos podem gozar dos seus direitos? Quantos têm o poder de gozar dos seus direitos? E então a ONU afirma isso, que ao lado dos tradicionais direitos chamados civis e políticos, era preciso reconhecer, afirmar e garantir os direitos econômicos, sociais e culturais. Eu disse, sem um mínimo de condições econômicas, sem um mínimo de cultura, de conhecimentos, sem um mínimo de boas condições de saúde, as pessoas não podem gozar de direitos. Então, há um mínimo que tem que ser assegurado para todos. E daí dizer, é preciso que, junto com os direitos civis e políticos, também sejam assegurados os direitos econômicos, sociais e culturais. Não houve acordo dentro da ONU, houve uma cisão. Os Estados Unidos lideraram a corrente que dizia, não, o que é importante são os direitos civis e políticos. E direitos civis não é só do Código Civil, é num sentido mais amplo, é o direito à liberdade, é um direito civil, e liberdade em todos os sentidos. Não só liberdade de locomoção, é liberdade de pensamento, é liberdade de expressão, mas também outras liberdades que fazem parte daquilo que nasce, do patrimônio que nasce com a pessoa humana. E direitos políticos, é o direito de participar do governo, elegendo e sendo eleito. Então, disseram isso, bastam esses direitos e pronto, o produto será uma consequência da liberdade. Mas aí se insistiu nisso e a União Soviética foi a líder deste movimento, dizendo sem os direitos econômicos, sociais e culturais, não se tem, na verdade, a possibilidade do gozo da liberdade por todos. E a consequência é que grande parte do mundo aceitou os direitos econômicos, sociais e culturais e assumiu o compromisso de efetivá-los, que foi o caso do Brasil. O Brasil adotou os dois pactos, de direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. E quando nós chegamos, então,
pouco mais adiante, a Constituição de 46, os pactos são de 66. Quando se começa a tentar implantar isso no Brasil, nós tínhamos a Constituição de 46. E, para que vocês tenham uma ideia do que isto vai significar, a Constituição tinha um capítulo de declaração de direitos, mas não tinha nenhuma previsão de como garantir que todos tivessem acesso aos direitos, que todos pudessem gozar dos direitos. Entretanto, depois de 46, o mundo inteiro começa uma movimentação no sentido de renovar a ideia de direito, que os direitos sejam efetivamente de todos e gozados por todos, e isto chega ao Brasil. É quando começa uma mobilização maior dos sindicatos e a burguesia brasileira, associada aos militares, dá o golpe de Estado de 1964. Dá o golpe e implanta uma ditadura no Brasil, uma ditadura que foi implantada por este conjunto empresarial e militar, burguesia e militar, para garantir os privilégios tradicionais. E aí eu posso dizer a vocês que, desde o começo, eu me opus, eu era livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e já comecei a trabalhar com outros que se dispunham a isto, denunciando o golpe de Estado como golpe de Estado. Se vocês virem os jornais da época, vão dizer que o golpe de Estado se autodenominou revolução. E disse, é uma revolução redentora, uma revolução que vai impedir o comunismo, que vai defender a propriedade e a família. Mas, na verdade, era uma ditadura. E como todas as ditaduras, violenta, arbitrária e corrupta. E eu disse isto, paguei meu preço, sofri consequências, mas não me arrependo, eu fiz aquilo que deveria fazer. E então vem a ditadura cada vez mais violenta e causando vítimas, mas aqui vai acontecer um fato que é extremamente importante. Eu vou contar isso a vocês como testemunho, porque eu vivi tudo isso. Houve muita repressão, cunhou-se a expressão subversão, subversivo. Quem dizia que havia uma ditadura era subversivo. Quem falava a favor do direito, quem falava a favor da democracia era subversivo. Para vocês terem uma ideia, me permitam um pormenor da minha experiência, houve um dia em que o sindicato dos metalúrgicos do ABC, perto de São Paulo, anunciou uma intensa movimentação, possivelmente até uma greve, para fazer reivindicações salariais, mas reivindicações de mais liberdade, de maior participação. E o ministro do Trabalho decretou intervenção no sindicato. Eu, naquela ocasião, já era livre docente, publicava artigos no jornal Folha de São Paulo. Publiquei um artigo dizendo que é inconstitucional esta intervenção. Os sindicalistas me convidaram para ir ao sindicato explicar por que era inconstitucional e o que fazer. E eu fui. E expliquei que a Constituição assegurava a autonomia, a liberdade, a independência sindical, que aquela intervenção era contra a Constituição. Aí perguntaram o que fazer. Se entra com o mandado de segurança, que é a ação prevista na Constituição contra ato ilegal de autoridade. E então me perguntaram, você se dispõe a ser o nosso advogado? Eu disse, sim, sem dúvida alguma. Porque, na verdade, também a maioria dos advogados se encolheu. Quer dizer, não agir contra o governo porque era perigoso. Eu aceitei, aí vai acontecer um fato até pitoresco. O presidente do sindicato era o Lula, mas quando eu fui falar no sindicato, ele não estava. Então, eu não cheguei a conhecer o Lula naquela oportunidade. O presidente em exercício era Djalma Bom, que depois foi eleito deputado. E o Djalma me disse, então eu vou colher as assinaturas numa procuração, mando para você e você entra com mandado de segurança. Tá bem, foi feito assim, e eu entrei com o mandado de segurança. E o governo não tinha como se defender, porque era escandalosamente inconstitucional. Então, o que foi que eles fizeram? Durante uma noite, prenderam todos os líderes sindicais. E quando foi às 6 horas da manhã, toca a campainha da minha casa, eu vou atender,
é um grupo de policiais armados, e um deles, que chefiava o grupo, me diz: nós viemos convidá-la a nos acompanhar. Eu digo: é o tipo do convite que a gente não recusa. Então eu fui e eles me levaram exatamente para o DOPS, Departamento de Ordem Política, que era a polícia política, onde estavam os metalúrgicos. Estavam lá numa cela grande, estava o Lula e os demais, e eles abriram a porta para me fazer entrar. E o Djalma, quando me viu chegando, disse: que bom, o nosso advogado chegou. Mas chegou para ser colega, nada mais do que isso. E foi assim que eu conheci o Lula, colega de cadeia. Pois bem, mas nós continuamos, e aí vai acontecer uma coisa, é um dado da história, e que é muito importante que se registre, que se saiba. Eu participei disso, eu vi tudo isso. A partir da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer um fato muito importante para a economia, mas para a sociedade brasileira também. É que as grandes potências industriais, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, estavam produzindo coisas para a guerra. E então a produção habitual para a paz, por exemplo, tecidos e utensílios domésticos, isso parou de ser produzido. O Brasil passou a produzir isso. Cresce enormemente a indústria brasileira. E uma das consequências é que mulheres brasileiras se tornaram operárias. Nós tínhamos um número mínimo de operárias, quase que só em fábrica de tecidos. E cresceu enormemente o número de mulheres operárias. E com uma particularidade, que teve consequências muito sérias: elas frequentavam o sindicato. E aí é um dado, é o dado que está registrado, é da história. Elas não eram dirigentes dos sindicatos, os dirigentes eram só os homens, mas elas frequentavam. E eu fui algumas vezes, nós fizemos uma união operária estudantil, e eu vi as mulheres discursando, mas nenhuma delas tinha cargo de direção. Mas elas aprenderam como é que funciona um sindicato, aprenderam a exercer liderança, a trabalhar juntas, e isso foi muito importante, porque quando a ditadura prendeu os líderes sindicais, prendeu os dirigentes dos sindicatos, as mulheres assumiram a liderança sindical. Assumiram de fato. Elas não tinham cargos no sindicato, mas elas assumiram e tinham já a experiência de atividade sindical. Isso foi extremamente importante, porque a organização das mulheres foi estimulante, foi exemplar e teve um peso enorme no combate à ditadura. Para vocês terem um dado concreto, a certa altura, a ditadura já desgastada, começou no Brasil um movimento pela anistia. Anistia é o perdão. Então, é para tirar da cadeia os presos políticos, permitir que os exilados voltassem, isso tudo através de uma lei de anistia. Quem foi que organizou o primeiro movimento, que foi o movimento feminino pela anistia? Foi uma advogada, Terezinha Zerbini. E isso teve uma consequência enorme. Porque aí, ao lado desta organização das mulheres, surgiram outras, na igreja surgiram as comunidades de base, e isto foi fazendo uma pressão enorme, que conquistou a restauração democrática. Os militares não foram embora porque estavam cansados de arbitrariedade, de corrupção, é porque não tinha mais base social, não havia mais condições. E daí se começar a falar na Constituinte como uma sequência da anistia. Na verdade, aí eu posso dizer para vocês também, eu fui dos que propuseram a Constituinte logo no começo. Eu tenho um pequeno livro que se chama Constituição e Constituinte, que é de 82, e a Constituição é de 88. Eu já, pela minha formação jurídica, eu tinha esta consciência, junto com outros. A Ordem dos Advogados teve um papel extremamente relevante e se propôs a Constituinte. E, afinal, nós conseguimos a conquista da convocação de uma Constituinte. E aqui vem também alguns pontos que são extremamente importantes. É que houve uma presença popular muito importante na Constituinte.
Já não era mais aquela Constituinte do século XVIII, formada só de burgueses. Na verdade, havia burgueses também na Constituinte de 88. Então, se a gente lê a Constituição, vai encontrar certos pontos que foram estabelecidos em favor do grande capital, em favor dos grandes empresários, mas também nós vamos ver que houve efetivamente uma afirmação democrática. E o resultado é que nós temos a Constituição mais democrática de todas que o Brasil já teve até hoje. Mais democrática, em primeiro lugar, pela maneira como foi feita. O povo conquistou a Constituinte, o povo participou da Constituinte, e isso eu assisti também. Muitas comissões, muitos grupos populares iam à Constituinte levar propostas. Conversar com os constituintes e pressionar para que os direitos de todos fossem reconhecidos e assegurados. E a consequência é uma Constituição que, no seu conteúdo, também é, de longe, a mais democrática que o Brasil já teve. Assim, a Constituição, logo no artigo 1º, diz isso: todo o poder vem do povo, mas será exercido ou através de representantes eleitos, ou pelo povo diretamente. É a previsão de democracia direta, que está escrito no parágrafo 1º, ou é o parágrafo único do artigo 1º. É das poucas constituições do mundo que afirma que a democracia é direta e representativa. Em seguida, as constituições tradicionais começavam sempre organizando o governo, que era uma forma de enfraquecer o Estado para não interferir nas atividades econômicas. Esta Constituição começa afirmando princípios. Pegue o texto da Constituição, vocês vão ver que logo nos primeiros artigos há uma afirmação dos princípios fundamentais da República, e lá estão a dignidade humana como um dos princípios, a cidadania como um dos princípios. Além disto, outro dado importante: a nossa Constituição acolheu e consagrou os direitos sociais. Vocês verão no artigo 5º uma enumeração longa dos tradicionais direitos civis. No artigo 14, direitos políticos. No artigo 6º, uma enumeração de direitos sociais, dando ênfase à educação, à saúde e ao trabalho, como direitos fundamentais de todos. Direitos que devem ser assegurados, mas que também devem ser promovidos. De que maneira? Quando vocês verem o que a Constituição diz, virem o que ela diz sobre a educação, ela diz: a educação é direito de todos e dever do Estado. O Estado aí, União, Estados e municípios, é obrigado a destinar uma parte dos seus recursos, do seu orçamento para a educação. Foi fixado, inclusive, um percentual mínimo. E daí, uma série de avanços extraordinários. O número de analfabetos no Brasil vem diminuindo enormemente. O número de crianças fora da escola hoje é muito pequeno. E, além disso, no próprio plano universitário, por exemplo, projetos como o ProUni abriram uma possibilidade enorme para que jovens modestos, de famílias pobres, chegassem também à universidade. E a mesma coisa em relação à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E isso é o que está escrito, o que obriga o Estado a ter políticas públicas de saúde, a destinar recursos de saúde, a garantir a todos o acesso ao exercício do direito. E aqui há mais um ponto que eu quero acrescentar, é que, ao mesmo tempo em que se fez esta afirmação, coloca-se uma nova ideia de direito, uma nova ideia de Constituição, e isso já foi muito bem desenvolvido por um notável constitucionalista português, Canotilho, afirmando isto, que a Constituição é norma jurídica superior, a todas as outras, e ela é vinculante. Tudo o que está na Constituição é obrigatório, a começar do preâmbulo. O preâmbulo é norma jurídica obrigatória.
Os princípios constitucionais são normas jurídicas obrigatórias. E é bom que vocês atentem para isso, porque daqui a pouco, como profissionais do direito, vocês vão atuar com essa Constituição. E sabem que é isso, a Constituição é norma jurídica superior, tudo que está na Constituição é norma jurídica eficaz, obrigatória. Assim, por exemplo, se for feita uma lei que afeta, que agride a dignidade humana de alguém, esta lei é inconstitucional. Se um juiz tomar uma decisão que afeta, que agride a dignidade de alguém, esta decisão é inconstitucional. E existem meios jurídicos, jurisdicionais, para exigir que esses direitos sociais sejam efetivos para todos. Para vocês terem uma ideia disto, eu vou lembrar rapidamente duas situações: situação na área da educação, situação na área da saúde. Crianças pobres que não conseguem vaga na escola. Então, vai lá a mãe com a criança em idade escolar, quer matricular e a secretaria, o diretor da escola, não tem vaga. Mas eu moro aqui neste bairro, eu moro neste lugar, meu filho está em idade escolar e a Constituição diz que ele tem direito à escolaridade. O que fazer? O que fazer é entrar com uma ação judicial. Entrar com uma ação judicial exigindo a vaga. E nisso também a Constituição é democrática e tem instrumentos democratizantes. Esta ação judicial para exigir a vaga para aquela criança pode ser movida ou por um advogado contratado, mas se tratar de uma pessoa pobre que não pode contratar o advogado, pode procurar o Ministério Público. É uma das funções institucionais do Ministério Público exigir o respeito aos direitos fundamentais. Pode procurar a Defensoria Pública, mas também qualquer associação pode entrar com a ação judicial para exigir o respeito aos direitos fundamentais. A consequência disso é que já existe um número elevado de ações judiciais propostas para exigir a vaga para uma criança. Então, numa cidade, num bairro, num lugar distante, numa periferia, onde há escolas municipais, mas vai lá a mãe com a criança em idade escolar, não tem vaga, ela entra com ação judicial, ou através do Ministério Público, ou através da Defensoria, ou, como, por exemplo, no caso de São Paulo, o centro acadêmico, os estudantes de direito, tem um departamento jurídico que faz esse serviço. Entra com a ação judicial exigindo a vaga. E se a vaga não surgir, o prefeito perde o cargo. E a consequência concreta, prática, é que a vaga aparece. Em todos os casos em que se entrou com a ação judicial, a vaga apareceu. A mesma coisa em relação à saúde. Em relação à saúde também, é direito de todos, é dever do Estado. E saúde, hoje, tem um conceito muito amplo. O conceito antigo, tradicional, é que saúde é a ausência de doença. Mas a Organização Mundial de Saúde fixou um novo conceito, que foi acolhido, inclusive, pelo Brasil, que diz isso: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. É muito amplo, mas, estritamente, no caso de uma saúde contra uma doença. Então, alguém pobre, está doente, vai procurar o hospital público da sua região e chega lá e diz que não tem vaga. Este é um dos casos de entrar com uma ação judicial para exigir a vaga. Isto tem acontecido e a vaga aparece. E um outro ponto relacionado com a saúde, que também tem dado margem a muitas ações judiciais, mas com um resultado muito positivo, é a exigência de medicamentos. Exigência de medicamentos. O médico receita, a pessoa pobre não pode comprar o remédio, vai lá ao dispensário público, eles, não, a gente não tem esse remédio, mas vocês têm que me dar, porque o médico me receitou, sem isto eu vou morrer, ou meu filho vai morrer, meu marido, quem quer que seja, e então eu exijo este medicamento. Também neste caso, é possível entrar com a ação judicial exigindo a vaga no hospital, ou assistência pelo médico, ou o medicamento. E isso tem acontecido com excelente resultado.
na verdade, os direitos sociais são verdadeiros direitos. Os juristas tradicionais, eu discuti inclusive isso com um eminente constitucionalista, dizendo, não, mas direitos sociais não são verdadeiros direitos, porque não são justiciáveis. Como é que eu posso entrar com uma ação judicial para o juiz garantir que eu não vou ficar doente? Eu disse, olha, você está completamente fora da realidade, você está mal informado. Saúde não é só ausência de doença, é muito mais do que isso. É o direito ao serviço médico, é o direito à hospitalização, é o direito à saúde. E agora, com essas ações judiciais muito bem sucedidas, está comprovado que realmente são justiciáveis. Então, esta é uma situação nova em que existe, de fato, uma concepção nova do direito. O direito não é estritamente a lei, inclusive o preâmbulo, os princípios constitucionais são normas jurídicas obrigatórias. Então, naquilo em que a lei é incompleta, que a lei é obscura, que a lei é omissa, é sim possível entrar com uma ação judicial tendo por base os princípios constitucionais. Então, é muito importante que vocês, desta geração já do direito novo, estejam muito firmes, muito seguros em relação a isto, e mais que, de acordo com esta nova concepção do direito, com o novo constitucionalismo, o valor fundamental é a pessoa humana. Já não é mais o patrimonialismo implantado no século XVIII, é o humanismo. Então, isto valoriza enormemente o direito, valoriza enormemente os profissionais do direito. Preparem-se para isso, briguem pelo direito, lutem pela efetivação dos direitos e vocês estarão dando uma contribuição extraordinária, não só para o prestígio do direito, das profissões jurídicas, uma contribuição extraordinária para toda a humanidade. E eu concluo lembrando uma belíssima frase do Papa João XXIII, que tem muito a ver com tudo isso que eu acabo de expor. Disse João XXIII, justiça é o novo nome da paz. E disse um grande jurista, Hering, que o objetivo do direito é a paz, e a luta é o meio de atingi-lo. Então, vamos lutar pelo direito e estaremos lutando pela justiça e seremos semeadores de paz. Então, muito obrigado.